Olá, bom dia aos alunos do quarto ano, análises clínicas, segurança do trabalho, enfermagem e nutrição. Estamos dando continuidade ao nosso assunto, progressão aritmética. Para o fechamento, hoje nós vamos estudar interpolação aritmética. Esse tema está também na nossa apostila, concluindo o assunto. Estou preparando esse vídeo com explicação de exemplos e de entendimento que significa a interpolação aritmética, ou também chamada de interpolações de meio aritméticos. O que é interpolar? Interpolar significa inserir números entre dois outros conhecidos, de forma que uma sequência seja uma PA, progressão aritmética. Ou seja, colocar entre. Então a situação vai nos apresentar dois números e vai solicitar que nós possamos, entre esses números, colocar outros, de modo que essa sequência seja uma PA. Lembrando que para uma sequência ser PA, é necessário que tenha uma razão, um valor constante que está sendo somado aos diversos termos, como nós vimos anteriormente. Então, a partir de agora, vamos aprender como é que se interpola, como é que se completa uma sequência, de modo que ela forme uma progressão aritmética, ou seja, os termos serão somados. Então, formar uma progressão aritmética. Aqui está um exemplo. A1 é o primeiro termo e a n é o último. Entre A1 e a n, nós poderemos colocar quantos termos sejam solicitados. Para isso, o fundamental é o quê? Lógico, todo mundo já está percebendo, que é descobrir a razão. Qual será o número que nós vamos somar com o primeiro para encontrar o segundo, com o segundo para encontrar o terceiro, com o terceiro para encontrar o quarto, e assim sucessivamente. Então, a chave do sucesso desse tema é justamente descobrir a razão, o que todos vocês já sabem fazer, porque fizeram atividade sobre isso. Então, esse tema desta manhã é justamente com esse objetivo. E nós vamos trabalhar aqui com alguns exemplos, facilitando assim o conhecimento, e em seguida vocês vão efetuar as atividades que se encontram na apostila, que dizem respeito a esse assunto, que é interpolação de meios aritméticos ou simplesmente interpolação aritmética. Inserir, colocar entre os números outros que formem uma PA, progressão aritmética. Conhecendo-se dois termos não consecutivos de uma progressão aritmética, é possível encontrar todos os termos que estão entre esses dois números, o que conhecemos como interpolação de meios aritméticos. Então, lá eu mostrei no gráfico, A1 é o primeiro, a n é o último. Então, conhecendo dois termos não consecutivos, por quê? Porque entre os consecutivos não existe outros. Entre A1 e A2 não existe termo nenhum. Então, desde que não sejam consecutivos, sempre pula o A1, pode ser o A3, o A1 com o A4, o A1 com o A5 e assim por diante. Estão sempre entre esses alguns que nós vamos ter condições de colocar, desde que o problema nos peça pela quantidade. O problema vai indicar justamente a quantidade. Quantos termos devemos colocar? Tantos termos. Então, nós vamos trabalhar para descobrir a razão, e descobrindo a razão, nós vamos completar a progressão da melhor forma possível. Assunto facílimo. Vamos exercitar através de exemplos. Então, nessa aula aqui desse vídeo, eu estou trazendo dois exemplos fundamentais para que nós possamos perceber como vamos exercitar. Então, começamos por aqui. Interpolar ou inserir 5 meios aritméticos entre 13 e 55. Então, já foram dados dois números, 13 e 55. E entre 13 e 55, a questão está nos pedindo que a gente coloque 5 números. Então, já tem os dois, com mais 5 vão ficar exatamente 7. Então, essa progressão terá 7 termos.
Isso significa que há 5 números entre 13 e 55 e que eles formam uma progressão. Aí 13, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo é 55, ficando a PA com 7 termos. Para encontrar esses números, é necessário encontrar a razão. Nós falamos até então que a chave do sucesso desse assunto é justamente isso. Encontrar o número que é a razão e depois sair somando. Conhecemos o primeiro termo, A1 igual a 13. E também o sétimo, A7 igual a 55. Mas sabemos que, olha a forma geral aí apareceu, é através dela que nós vamos calcular a razão, o R minúsculo. A N é igual a 1 mais R vezes N menos 1. Fórmula do termo geral. A N é o último termo, no caso aí é o A7. A1 é o primeiro termo, no caso aí é o 13. E N é a quantidade de termos, no caso aí é o número 7. Que tinham 2, 13 e 55. Foram colocados 5 no meio, total de termos 7. Ok? Então vamos adiante aqui na resolução na página seguinte. As respostas que nós vamos encontrar. Quando n é igual a 7, a n é igual a 55. Também conhecemos o valor de A1, que é 13. Assim, substituindo na fórmula, temos que a n é igual a 1 mais r vezes n menos 1. Essa fórmula é geral, é universal e é conhecida. Último termo, a n, 55, igual. Primeiro termo, 13, mais r nós não temos, é justamente o que nós estamos procurando. N menos 1, n é a quantidade de termos, n é 7, 7 menos 1, 6. Equação do primeiro grau, 55 é igual a 13 mais 6r. 55 menos 13 é igual a 6r, r é igual a 42 dividido por 6. Vamos vendo aí? R igual a 7 é a razão. Então, o primeiro termo é 13. 13 mais 7, 20. 20 mais 7, 27. 27 mais 7, 34. 34 mais 7, 41. 41 mais 7, 48. 48 mais 7, 55. Fechou. Não passa daí porque o último termo é 55 e essa PA só tem 7 termos. Nós só conhecíamos o primeiro e o último. Colocamos 5. Quais são? O 20, o 27, o 34, o 41 e o 48. Beleza. Tá aí como é fácil. Primeiro exemplo está pronto. Ok? Então vamos ouvir, ver, entender mais um exemplo. Vem ele aí, exemplo 2. O exemplo 2 está dizendo o seguinte. Inserir, olha, agora usei a palavra inserir. A gente entender que tanto faz interpolar, colocar, inserir, a mesma coisa. Quantos meios? 6. Quando fala meios, significa números. Vamos colocar 6 números que formem PA entre 50 e 8. 50 é o primeiro, a gente não pode mudar a ordem que foi dada, lógico. E 8 é o último. Se tem 2, nós vamos colocar 6 no meio. Vão ficar no total? Exatamente, 6 mais 2, 8. Isso que eu gosto de vocês, eu ouço até vocês responderem. Tá aí, 50 e o último 8. Entre 50 e o 8 tem 6. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ou seja, total ficaram 8 números. O processo é o mesmo. Vamos trazer, a PA tem 8 termos e utilizar a forma do termo geral. A1, 50. A8, ou seja, o último termo oitavo, é o próprio 8. E R, nós não sabemos, interrogação, estamos querendo calcular. Vamos formar a equação do primeiro grau através da fórmula e todo mundo sabe calcular o valor de R. Vamos calcular R e depois somar com cada termo
através da fórmula do termo geral. Faltou ali o T de termo, né? Saiu ermo geral. Mas é termo geral, todo mundo sabe disso. Está aqui. A8, o último termo é o oitavo. A8 é igual a 1 mais 7 vezes R. Eu já botei direto 7 vezes R. Ou seja, N menos 1. Se N é 8, 8 menos 1, 7. Então, vocês também já podem fazer isso direto. Agora, substituindo. O oitavo termo é 8, o primeiro é 50. Mas 7R continua porque nós não temos o valor de R. Mudando de membro, menos 7R é igual a 50 menos 8. Menos 7R é igual a 42. R vai ser o número negativo. Deu menos 6. 42 dividido por 7, menos 6. E agora é só somar menos 6 com todos eles, mantendo o primeiro 50. 50 menos 6, 44. 44 menos 6, 38. 38 menos 6, 32. 32 menos 6, 26. 26 menos 6, 20. 20 menos 6, 14. E 14 menos 6, 8. Está aí a PA completada, com 8 termos. Nós só conhecíamos 2, o primeiro e o último. Achou a razão? O processo está pronto. Ok? Entendimento facílimo, né? Então, depois dessa aula, dessa explicação, vocês vão partir para o trabalho que está na apostila. Lá eu coloquei alguns exercícios que estão em negrito, eu completei a apostila e vou encaminhar para vocês novamente com exercícios de interpolação ou inserir, que tinham poucos. Então eu coloquei, estão em negrito e vocês só vão fazer esses de interpolação. Certo? Não precisa devolver, é apenas trabalho de estudo e depois nós vamos corrigir para no final fecharmos ainda com uma atividade só com interpolação. Será encaminhada futuramente para vocês, caminhando para a unidade que se faz necessária aí para fechar no próximo período. Ok? Muito bem. Então vamos ao estudo e vamos adiante. Sempre exercitando, porque quanto mais exercitamos, mais nós aprendemos. Correto?